E aí, pessoal, tranquilo? Hoje eu vou regravar aqui o vídeo, a parte 8, tá? Daquela série que a gente construiu o microserviço, que foi removido pelo YouTube, tá? A gente vai fazer a parte que a gente implementa a regra de negócio para o paciente na hora de salvar ele, tá? Então, eu removi o código aqui, a gente vai fazer uma parte dele, tá? Então, a ideia aqui é que quando a gente for salvar o paciente, eu não vou só salvar do jeito que veio lá, o objeto. Eu quero validar se, por exemplo, o CPF que está sendo cadastrado já existe na base, porque eu não quero deixar que existam pacientes com o meu CPF, tá? Então, como eu comentei no vídeo que foi excluído, poderia fazer para e-mail também. Então, se você quiser fazer, dá para fazer para e-mail também, eu vou fazer para CPF aqui nesse vídeo. Então, basicamente, quando for salvar um CPF, eu tenho que verificar se o CPF que veio aqui existe na base, tá? Então, para isso, eu preciso fazer uma busca. Então, eu quero fazer uma busca no banco, eu tenho um repositório aqui que é do paciente, então eu quero buscar por CPF, tá? O Spring Data já nos dá alguns finds aqui automático, inclusive por ID, ó. Mas a gente não tem um find by CPF. Mas eu queria ter um find by CPF. Eu queria, por exemplo, chamar o find by CPF passando o CPF e ele me retornasse. Então a gente vai lá na paciente repository criar isso. Então a gente tem uma interface aqui, a gente vai fazer um método chamado find by CPF, passando CPF. E como eu sei que só pode existir um CPF por pessoa, eu sei que quando eu buscar um CPF, vai retornar sempre um valor, um registro só. Então eu quero receber um optional do tipo paciente. Então, se existir esse optional tem um valor, que é o paciente, senão ele tá null, digamos assim, né? Eu poderia fazer ele retornar apenas um paciente? Até poderia, mas aí eu tenho que testar sempre se ele é null ou não. Eu vou usar esse recurso aqui, o optional, que eu acho mais interessante. Então eu crio, ó, o optional find by CPF. Bom, o que vai acontecer aqui? Bom, o Spring Data, em tempo de execução, ele vai criar uma query, onde ele vai fazer uma busca por CPF. Assim como ele faz uma busca por um ID, então ele procura um paciente com uma ID tal, ele vai fazer uma busca por CPF. Então esse nome aqui, CPF, é porque aqui eu tenho este CPF. Se eu quisesse procurar por e-mail, eu poderia fazer um find by. Opa, não é aqui. Poderia fazer um find by e-mail. E aqui passando o e-mail, tá? Então eu ia fazer a mesma coisa também. É que eu tenho que cuidar, porque se tiver deixar e-mail repetido e tentar buscar o e-mail e ele retornar mais de um, vai dar um erro aqui, porque eu espero que venha só um, então eu tenho que receber uma lista. Mas enfim, ele tem esse recurso aqui, aqui na documentação, que eu vou deixar aqui no comentário do vídeo. Ele tem alguns exemplos aqui, né? Então aqui ele está usando a person aqui, né? O objeto dele. E ele dá um find by email, address e last name. Então provavelmente a person aqui tem o e-mail, o address e tem um last name. Então ele pode fazer a combinação de AND, pode fazer a combinação de OR, aqui ele faz a combinação de OR. Aqui ele faz um find by last name, ignore case, ou seja, não importa do jeito que veio escrito o last name aqui, ele não vai levar em consideração o jeito que foi escrito, com uma letra maiúscula minúscula, ele pode ordenar, enfim, aqui tem bastante documentação sobre isso. Então, beleza, fiz o meu find by CPF, e eu vou usar aqui. Aqui eu vou passar, aqui. Vou passar o paciente.get CPF. Então, estou salvando um novo paciente, quero pesquisar se já existe CPF na base. Aqui eu preciso retornar para uma variável. Então, vou retornar para uma optional opt paciente, vou chamar. Bom, beleza. Depois disso, eu quero ver se existe alguma coisa aqui, tá? Se veio um paciente aqui. Então, eu vou usar pt paciente, perguntar se is present. Ó, is present. Se veio um paciente aqui, ou seja, o CPF está sendo cadastrado, existe na base, eu quero testar se o ID do usuário é igual, o ID desse usuário que está no banco é igual a esse ID que veio aqui. Porque se for o mesmo ID, quer dizer que a gente está fazendo uma alteração de um paciente que já está cadastrado com o CPF, então a gente não vai fazer nada.
Agora, se o ID for diferente desse que está na base, quer dizer que a gente está tentando cadastrar um novo paciente ou alterar um novo paciente colocando um CPF de um que já existe, tá? Então, vou fazer um teste aqui, ó. Como eu sei que esse paciente existe, então ele tem um ID. Então, eu vou começar um teste por ele. Vou testar o seguinte. opt paciente.get, então vou pegar aqui, eu preciso dar um get ID. Vou testar se ele é equals ao paciente.getID que veio lá. Vou testar esse aqui primeiro, porque se for um novo, provavelmente esse getID aqui ele está null. Se eu pegar null aqui, vai dar um null pointer exception, se eu começasse o teste por paciente.getID equals. Então, eu poderia testar dando null pointer exception. Então, eu começo por esse aqui, porque eu sei que esse valor aqui existe. Aí ele vai testar se isso aqui é igual a um valor, esse valor pode ser null, ele vai dizer que não é igual. Então, enfim, fiz esse teste e aqui eu quero testar se ele for diferente. Então, se este ID deste paciente está no banco for diferente do ID que veio aqui, quer dizer que justamente eu não quero deixar que isso siga ocorrendo, que o código termine. Não posso deixar salvar esse paciente aqui, porque a gente está dizendo que tem alguém cadastrando um novo paciente com um CPF que já existe. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma variável de controle que se chama existCPF. E vou dizer que ela é true. Então aqui em cima eu vou declarar a variável e vou declarar como false. Então ela vai sempre começar como false. Se ele entrar aqui, true, recebe true. Então se aqui embaixo existe CPF que é igual a true, eu quero trancar aqui o código, eu não quero que ele siga, eu quero que dê uma exceção, tá? Então eu vou retornar uma exceção para cima aqui, vou retornar throw new business exception, tá? A gente já vai ver aqui, ela já está criada a business exception, a gente já vai ver como é que ela funciona. E eu vou passar aqui uma mensagem, eu vou dizer assim, ó, CPF já cadastrado. Beleza. Então tá aqui a nossa regra. Lembrando que se esse CPF aqui for igual, o CPF que está no banco for igual ao CPF que veio aqui, ele vai deixar de seguir para fazer a alteração desse paciente. Se for diferente, então quer dizer que não pode seguir. Tá. O que é a Business Exception aqui? Business Exception é uma exception que a gente fez, uma classe que a gente estende de Runtime Exception, e aqui o construtor, eu criei um construtor que recebe essa mensagem que a gente passou ali, ó. Então, quando eu instancio a Business Exception, eu tenho que passar uma mensagem aqui, que é justamente essa mensagem que eu passo aqui, ó, que eu tenho um construtor que espera receber essa mensagem. E eu chamo um construtor da Runtime Exception aqui, ó. Runtime Exception tem um construtor vazio e tem um construtor que recebe uma mensagem. Então, o que eu faço é chamar super passando a mensagem, tá? E aqui o que eu fiz também, eu dei uma anotação de response status, e o status que eu quero que retorne, quando a Business Exception retornar, o status lá para quem me chamou lá no front, no post, eu quero que retorne uma mensagem, um código, o 422, tá? Que é unprocessable entity, tá? Então vai aparecer lá no Postman lá essa mensagem lá. Então beleza, como é que a gente testa aqui? Vou levantar a aplicação. Vamos ver, se não vai dar erro nenhum. Feito. Vou aqui no Postman fazer o meu login. Vou copiar o token. Vou aqui listar todos. Ó, a gente tem um cara na base com o CPF 123. Vou tentar caçar um novo aqui, ó. Maria. Maria Lessa. Maria. CPF 234. Ah, eu não mexi, deu forbidden porque eu não alterei aqui no... Na hora de salvar o token. Eu não posso. Agora sim. Ó, salvou. Código ID 5. Se eu tentar salvar de novo, lembra que eu não estou passando aqui em cima o código 5, então vai parecer que é um novo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, retornou 422 e deu um erro, ó, CPF já cadastrado. Então, caiu na nossa regra lá. Obviamente, se eu tivesse passado o ID aqui, ele entenderia
que é uma alteração. Lembra que o ID 5 é ela mesma, é a Maria. Então posso trocar. Ó, retornou. Vamos ver se a gente listar lá. A gente continua com. A gente trocou. Só alterou o nome. Então, quando for alteração para um CPF que já existe, de um ID que já existe, ele vai deixar. Quando for um CPF que já existe, mas para um novo usuário, ele vai cair na nossa regra aqui e não vai deixar seguir. Então, basicamente é isso, pessoal. Esse código aqui, não esse, mas o código que eu já tinha feito no vídeo, que foi removido, já está no GitHub lá. Então, só estou repetindo aqui o vídeo para jogar ele de volta no ar lá. Então, era isso e até o próximo vídeo aí.